Nessa semana em Brasília, Bolsonaro foi protagonista de mais um episódio ridículo e estúpido. Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto uma comissão de empresários. Grandes empresários preocupados apenas com seu lucro. Empresários que foram ao Palácio do Planalto pedir ao presidente que ele pudesse liberar geral o comércio para que eles não tivessem prejudicados os seus lucros. O presidente Bolsonaro sai do Palácio do Planalto a pé, atravessa toda a Praça dos Três Poderes, junto com a comissão de empresários, para ir conversar com os ministros no Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma agenda marcada. E vai ao STF pedir que o STF resolva a questão dos empresários e libere o comércio livremente, mesmo nesse período de pandemia. Uma ridícula posição do presidente da República. E ele recebeu retorno imediato. O presidente do STF deu a resposta na frente dos empresários. Uma resposta que parecia ser dizer: presidente, mas quem é o presidente da República é o senhor. Ele devolveu ao Bolsonaro a resposta da pergunta e até sugeriu que deveria se fazer um comitê de crise para poder dialogar com as lideranças, para poder buscar uma solução. Diálogo que o presidente Bolsonaro não faz, nem com os governadores, nem com os prefeitos, nem com a Câmara, nem com o Senado. Pelo contrário, só faz a divergência, só compra a briga. Mas esse fato, ele se torna mais grave no momento que nós estamos vivendo. No mesmo dia que Bolsonaro sai do Palácio do Planalto, atravessa toda a Praça dos Três Poderes para ir ao STF pedir para liberar geral, o Ministério da Saúde, do seu próprio governo, anunciava quase 150 mil casos de coronavírus no país e as mortes chegando a 9 mil. E o que é mais grave? Sabendo que todos esses números estão muito abaixo da realidade. São números subnotificados, justamente porque o governo não garante os testes necessários nos municípios do país. E sem ter o teste, não há como ter o diagnóstico. E se não tem o diagnóstico, as pessoas, mesmo doentes, não são qualificadas, não são notificadas como se tivessem com o coronavírus. Um dado feito, uma pesquisa feita nos cartórios do nosso país, agora nessa semana, mostra uma triste realidade também da subnotificação nos óbitos. Isso mesmo. Se nós estamos chegando a 9 mil óbitos e achamos que é uma calamidade, é mais grave ainda saber que o número de mortos por coronavírus são em muito maior quantidade. Alguém pode perguntar, mas como? Os mortos não têm como se esconder. Tem como se esconder nos atestados de óbito. Pesquisa feita nos cartórios mostram que no ano passado morreram no Brasil cerca de 210 pessoas com síndrome respiratória aguda grave. A mesma pesquisa feita de 1º de janeiro a 8 de maio deste ano apontam para 3.300 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Isto é, mais de 3 mil mortes em apenas 5 meses, a mais do que do ano todo por síndrome respiratória. É claro que o motivo da morte, a causa-morte, não é a síndrome respiratória simplesmente. Síndrome respiratória é o nome que se coloca quando não se tem o teste para poder confirmar que é o coronavírus. E o mais grave, que tudo isso atenta contra a saúde da população. Porque essas pessoas que não são testadas, elas transitam normalmente sem saber que tem o vírus e colocando em risco outras pessoas. Mais grave ainda a atitude do presidente da República. No momento, numa semana onde se vê convocações de manifestações para Brasília no final de semana. Neste final de semana, ameaças de manifestações em Brasília, vejam bem, manifestações defendendo a intervenção militar.
manifestações defendendo ditadura militar, defendendo o fechamento do STF e defendendo o fechamento do Congresso. E manifestações com pessoas, segundo dizem, que viriam de todos os estados do país, trazendo aglomerações para a capital e colocando em risco a própria população. Isso mostra que o presidente Bolsonaro está na contramão da história, está na contramão dos interesses do país. Quando nós precisamos preservar as vidas, quando nós precisamos garantir a saúde do nosso povo, garantindo o isolamento, garantindo o distanciamento social, Bolsonaro parece viver em outro mundo e trabalhando contra os interesses do Brasil.